irmão, minha irmã. Quinta-feira, dia 4 de outubro, e hoje é dia, memória do nosso querido e amado São Francisco de Assis. Quantos de nós somos devotos desse santo tão grande e tão importante para a história da igreja, não é? E queremos refletir então o evangelho de hoje, que se encontra lá em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, e diz assim: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje é dia de São Francisco de Assis, que é uma história maravilhosa, né? São Francisco tem uma unção, uma luz que irradia até hoje. Ele que viveu no século XII e que fez um encontro tão profundo com Jesus e viveu esta página do Evangelho aqui de um modo radical. Radical não quer dizer radicalismo. Radical vem de raiz. Radicalidade é diferente de radicalismo. Radicalismo são os exageros por motivos errados, sem produzir frutos. Já a radicalidade evangélica, São Francisco viveu de um modo pleno, na castidade, na pobreza e na obediência. Ninguém mais do que São Francisco viveu essa página do Evangelho. E ele, então, deu início, de um modo muito espontâneo, ao redor de si, atraiu para si um grande movimento de renovação na igreja, a vida franciscana, tanto masculina quanto feminina, e que até hoje inspira tanto de nós. Valeria muito a pena hoje você conseguir tirar algum tempinho para assistir um filme de São Francisco, de Santa Clara, né, grande companheira de São Francisco. É sempre uma história que nos toca ainda hoje. Os santos de Deus têm esse poder, né, de perpetuar no tempo a luz deles, a unção deles. E alguns santos são gigantes. E São Francisco talvez seja o maior dos santos que a igreja já teve, está sem dúvida entre os maiores. E viveu então o evangelho de hoje. Jesus, no evangelho de hoje, escolheu, disse aqui São Lucas, outros 72 discípulos. Para além daquele grupo dos 12 apóstolos, Jesus tinha um grupinho maior de 72 discípulos, não é? Para aumentar a missão, os envia 2 a 2. Esses 72 significam todo o povo de Israel, todo o simbolismo do que naquela época se compreendia, inclusive até pela presença dos demônios. Dizem que na época se acreditava que existiam 72 demônios, espíritos impuros, para dizer o quê? O discípulo de Jesus, cada um de nós, São Francisco e cada um de nós, somos enviados aí para esse mundo. Como? Primeiro, livres. Livres das ambições, livres dos apegos. Devemos ir para esse mundo sem medo do mundo, não é? Jesus aqui entra na casa, conversa com a pessoa, come do que oferecer. Uma vida sem complicações para a gente ser livre, para anunciar o reino de Deus. E Jesus vai nos dizendo então, como no que oferecer, vocês merecem ter o seu salarinho. Veja, minha gente, a vida de São Francisco, essa página do Evangelho, nos convida, nós cristãos hoje, a sermos menos ambiciosos, menos complicados, a termos uma vida modesta. Uma vida onde a gente não busque e não fique almejando coisas que, se tivermos, vai nos impedir de ser de Deus, vai nos impedir de ser irmão das pessoas. Jesus envia os seus discípulos para serem próximos e anunciar isso. O reino de Deus está próximo de vós. E Jesus já adiantou: se algum lugar não vos receberem. Veja, os discípulos, esses 72, estão sendo enviados a fazer o bem,
Falar de Deus, anunciar o reino, curar os doentes, expulsar os espíritos maus. Tem como rejeitar algo assim? Tem. Tem como rejeitar algo assim. O ser humano consegue ser egoísta e cego. Cada um de nós conseguimos nos irritar contra a luz, contra o bem, contra a verdade e enxergar em Deus um inimigo muitas vezes. Então São Francisco viveu perseguições e cada um de nós também vai viver perseguições. E o evangelho de hoje também é um convite para nós, meus irmãos. 2 convites. Primeiro, começando pelo fim, entendermos. Olha lá, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que a cidade que rejeitar o evangelho. A entendermos, minha gente, o pecado terrível de abandonar a fé. O pecado terrível de viver como se a gente não tivesse sido evangelizado. Olha o que Jesus está dizendo, Sodoma e Gomorra. Deus vai ter mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com a cidade, a pessoa que, ouvindo o evangelho, vendo os sinais, resolve não crer. E o segundo convite do evangelho de hoje, no começo então, Jesus disse-lhes: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Rezemos, irmãos e irmãs, pelas vocações, que não falte à igreja santas, generosas e frutuosas vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa, mas também nas nossas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, que a igreja não fique sem operar em tudo aquilo que é a igreja, em tudo aquilo que a igreja se propõe a fazer, para que a gente possa evangelizar esse mundo e trazer a luz do evangelho como São Francisco fez lá no século XII e continua brilhando até hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.